Esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo que saiu aí 1 ou 2 semanas atrás, onde eu falei sobre restaurante self-service e as vantagens de se abrir um restaurante self-service. Como tudo na vida tem prós e contras, hoje eu trago aqui para você as desvantagens de se investir em um restaurante self-service. Quais são aí as desvantagens que eu considero na hora de auxiliar, por exemplo, um cliente na escolha do tipo de negócio que ele quer montar. Então, se você pretende aí montar um restaurante self-service ou tem algum colega, amigo, parente que também pretende montar, esse vídeo aí é para você. Você vai entender então o que eu considero como desvantagem que você precisa ficar de olho na hora de montar um restaurante self-service. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Eu sou Pedro Ramos, especialista na área de gestão de bares, restaurantes e história da gastronomia, e você está aqui assistindo mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Se você se interessa, tem um negócio de alimentação e se interessa por essa área de gestão e quer melhorar a eficiência do seu negócio, você tem que ser inscrito aqui no canal. Toda semana tem pelo menos 1 ou 2 vídeos com assuntos relacionados ao tema, e aqui, como eu sempre falo, a gente não fica tentando te vender curso no fim do vídeo, a gente não fica aqui jogando verde para colher o maduro depois que você me pagar um curso, me pagar uma mentoria. Não, aqui no nosso canal a gente fala a realidade, a gente traz aqui as dicas, mostra a prática para que você realmente consiga fazer com que o seu negócio evolua, com que o seu negócio, o seu restaurante, o seu bar cresça e dê dinheiro. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante para você receber aí sempre os novos vídeos que saem aqui no canal. Deixa o seu like, isso é muito importante. A gente só chegou aqui a 11 mil inscritos no canal porque você deixa o like, porque você se inscreve aqui, porque você compartilha esse conteúdo. Conheça a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e também, é claro, nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Já falei demais aqui na abertura do vídeo, vamos direto ao ponto aí. Quais são as 3, sei lá quantas eu vou falar aqui para você. Eu vou trazer algumas desvantagens aqui de se abrir um restaurante self-service. Então vamos começar aqui primeiro falando de desperdício. Infelizmente, dentro aí do escopo de todos os tipos de restaurantes que existem no mercado, o self-service, independente se eu estou falando aqui de quilo ou de comida à vontade, né? Aquele que você paga um valor fixo e come à vontade, todos eles acabam tendo um alto índice de desperdício. Só para trazer alguns números aqui para você, e aqui que eu falo para você, ó, que eu trago a realidade aqui, que eu trago a dica certeira para você, em média, tá? Se existisse aí uma tolerância para o desperdício, obviamente que quanto menos desperdício melhor, né? Mas em média, independente do tipo de restaurante, um limite ali de desperdício seria na casa de 1 a 1,5% de tudo aquilo que eu compro e manipulo de matéria-prima, tá? Então se eu compro lá, sei lá, 1.000 quilos de alimento em geral por mês, eu poderia desperdiçar ali no máximo 10 quilos e meio, 15 quilos, perdão, de matéria-prima. Obviamente é um montante muito grande, né? Quantas pessoas você não alimentaria com 15 quilos? Mas isso acaba sendo, vamos dizer assim, normal dentro do nosso mercado, porque muitas vezes alguma matéria-prima fica ali na geladeira, você perde, tem aquela comida que volta no prato do cliente, que é considerada desperdício, mesmo que o cliente já tenha pago, né? Então você tem aí essa tolerância, vamos dizer assim, né? Obviamente que não coloque isso aí como uma meta, né? Eu vou desperdiçar 1,5 kg, não existe isso, né? Eu vou desperdiçar 1,5% daquilo que eu como, não é isso, né? A sua meta é 0, né? O seu objetivo é desperdiçar 0, porque obviamente todo desperdício se torna custo para o restaurante, né? Porque é uma matéria-prima que você comprou e não vendeu, então esse custo dessa matéria-prima que você jogou fora, ele é diluído em todos os outros itens do seu produto, né? Por isso que a gente normalmente leva em conta esse desperdício dentro de um restaurante. E lembrando que aqui eu não estou contando o desperdício, que aqui no caso não é desperdício, né? Mas pode ser que você aí se confunda com isso,
Não estou colocando aqui, né, por exemplo, a casca da cebola, que eu limpo, a gordura da carne. Isso é um percentual de aproveitamento ou de não aproveitamento de produto, tá? Não tem nada a ver com desperdício. Desperdício é perda, né, por falta de eficiência, é perda por falta de saber gerir melhor os recursos ali do meu restaurante, ok? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nos restaurantes self-service você tem ainda um desperdício maior, principalmente que é aquela sobra do buffet. Então, se você for levar ao pé da letra a legislação sanitária, tudo aquilo que sobra no buffet do seu restaurante, né, lá no self-service, na linha de serviço que a gente chama, deveria ir para o lixo. Por quê? Porque aquele alimento, teoricamente, ele está contaminado. Muitas vezes porque a temperatura dele não estava dentro ali dos limites, né? Dentro ali do que é recomendado pela vigilância sanitária. Você tem um alimento que está exposto, né, um longo período de tempo, então você tem pessoas ali que não estão usando touca, se servindo, né, que são os clientes. Você tem pessoas que estão respirando, conversando, passando pelo buffet, pegando nos talheres, muitas vezes com as mãos sujas. Então você acaba tendo, sim, ali um alimento que é muito contaminado do ponto de vista da exposição. É natural que a vigilância sanitária recomende que esse alimento seja descartado. É claro que para que você consiga reduzir esse desperdício, existe aquilo que chama de curva de consumo, que eu vou fazer um vídeo à parte aqui falando só sobre esse assunto, né? O que é curva de consumo. Inclusive eu vou gravar logo depois desse aqui, né? Falando um pouquinho aí como você trabalhar com essa reposição do buffet de acordo com a curva de consumo do seu restaurante. Se você não fizer a gestão bem feita da reposição de acordo com a curva de consumo, e repor o seu buffet full, que a gente chama, né, com toda a comida possível até o último cliente, então aquilo que sobra no fim você jogaria fora, né? E se você jogar fora, olha o quanto você vai jogar fora de alimento. Eu conheço restaurantes self-service, por exemplo, que chegavam a desperdiçar de 10 a 15% de toda a comida produzida no dia, né? E isso é um grande absurdo, dos dois pontos de vista, né? Do ponto de vista financeiro, da gestão do negócio, e do ponto de vista social, né? Da quantidade de pessoas que poderiam ser alimentadas, né, com aquela sobra ali do buffet. Então você precisa fazer essa gestão aí de acordo com a curva de consumo para reduzir esse desperdício. Um outro problema que eu vejo dentro dos restaurantes self-service é a falta de criatividade dos cozinheiros, dos gestores na criação dos cardápios. Então muitas vezes você vai lá no restaurante self-service, por exemplo, né? Eu trabalho no Senac, você já sabe aí, no centro aqui de Campinas, então eventualmente eu vou ali, almoço nos restaurantes ali ao redor do Senac. E é muito chato, porque você vai nos restaurantes, é sempre a mesma comida, É filé de frango grelhado, é parmegiana, é estrogonofe, é frango xadrez, arroz, batata frita, feijão é sempre igual, né? Não tem ali uma criatividade, não tem uma inovação. E quando a gente fala de cardápio self-service, você trabalha com, vamos dizer assim, dois cardápios, né? Um cardápio sim que é fixo, né? Por exemplo, sei lá, você vai ter todo dia arroz, feijão, batata frita, farofa, um filé de frango grelhado, mas você vai ter uma parte do cardápio que é variável, né? Que você precisa ir mudando todos os dias. Você pode criar, por exemplo, dentro desse cardápio variável, um cardápio diferente para durante um mês inteiro. Então, cada dia do mês você vai ter um prato diferente. E aí, beleza, virou o mês, você repete esse cardápio. Mas veja, o que eu produzi no dia 1º, né, ele vai estar com 30 dias de diferença do que eu vou produzir no dia 1º do próximo mês, ou dali 30 dias, 31 dias. Então, assim, você consegue criar um cardápio mais variado, né, um cardápio mais criativo. E isso ajuda muito a fidelizar os clientes. Porque quando a gente fala, né, do restaurante self-service, a gente está falando muito de um estabelecimento que vai ter muitas vezes um público fiel, né, um público que trabalha ali na região ou que mora ali na região e que vai consumir com uma certa frequência nesse restaurante. Então não faça cardápios semanais, onde você repete toda semana o mesmo cardápio, isso é muito ruim. Claro, você pode fazer toda quarta-feira feijoada, mas veja, como eu falei aqui, isso entra no cardápio fixo. Né, no cardápio fixo semanal, você precisa sempre ter ali itens que sejam diferentes, né, para justamente manter a fidelização desses clientes que são recorrentes.
E para a gente finalizar aqui, um outro item que eu acho que é muito ruim, né, muito difícil de gerir, de lidar com o restaurante self-service, é justamente a gestão dessa matéria-prima. Então, enquanto eu estou falando para você aqui que você precisa variar o cardápio, justamente essa necessidade de variar o cardápio acaba trazendo mais dificuldade na gestão das matérias-primas. Então, o restaurante self-service, por estar sempre comprando coisas diferentes e não ter uma lista de compra totalmente fixa, né? Claro que você vai ter itens na sua lista de compra que são fixos, como arroz, feijão e tudo mais, mas uma parte dessa lista ela vai ser cíclica, né? Se você fizer esse cardápio para um mês, por exemplo, na primeira semana você vai comprar uma série de itens que na segunda semana você não vai comprar. Então você precisa ter uma gestão, e aqui é uma dificuldade, né, muito controlada dessas matérias-primas. Como você vai fazer isso? Contando o seu estoque e anotando sempre tudo aquilo que está sobrando. Então, por exemplo, hoje você produziu um frango à tailandesa. E para produzir esse frango à tailandesa, você usou molho de ostra, né? Ou sei lá, você usou pimentão vermelho. Então você precisa anotar ali, pô, sobrou 1 quilo de pimentão vermelho lá no meu estoque e de acordo com o meu cardápio eu não tenho nada para utilizar ainda essa semana. E eu sei que o pimentão vermelho não vai durar até a próxima semana. Então essa pessoa que controla o estoque, seja o cozinheiro, o gerente, um estoquista, precisa então se comunicar, por exemplo, com a cozinha. Se no caso for o cozinheiro, ele precisa ter, né, a inteligência ali para justamente pegar esse pimentão e não deixar ele estragar, justamente para não engordar o número do desperdício dentro do restaurante. Então ele precisa ou criar um prato novo e substituir algum que é recorrente no cardápio, ou adicionar esse item a algum prato que é recorrente no cardápio, que é fixo no cardápio. Então essa gestão, apesar de, na minha fala aqui, parecer fácil, ela não é tão fácil assim. E é um dos grandes problemas que eu encontro nos restaurantes self-service. É muito comum você chegar na geladeira, por exemplo, né, na câmara fria de um restaurante self-service, e você encontrar uma série de produtos estragando, justamente porque foram comprados para um determinado prato na semana e ficaram esquecidos lá. Ninguém lembra que eles estão lá. E aí a hora que estraga, joga fora. E o pior, esse jogar fora não é contabilizado, então o restaurante não sabe nem quanto está desperdiçando de matéria-prima. E como eu sempre falo, toda matéria-prima, independente de onde ela esteja, que é jogada fora, se inclui, é diluída no custo do seu restaurante. E isso, obviamente, é péssimo para o seu resultado. É isso aí, meus amigos, essas foram aí algumas das desvantagens que eu enxergo no restaurante self-service. Agora fica aí a seu critério analisar se vale ou não a pena investir nesse tipo de negócio. Se você analisou os pontos positivos e colocou aí como realmente legal, analisou os pontos negativos e criou estratégias baseado muito aqui nas dicas que eu dei para minimizar esses pontos negativos, então beleza, você está pronto aí para investir no restaurante self-service. Agora, se você simplesmente ouviu, saiu por um ouvido, saiu por um lado e saiu pelo outro, então a probabilidade do seu negócio de um restaurante self-service dar errado é muito grande. Então muito cuidado aí, procure orientação da sua região, procure bater um papo com quem já tem esse tipo de negócio, para que você então aproveite as dicas que eu dei aqui com a realidade do seu mercado local e aí sim invista nesse tipo de negócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, conhecer o nosso Instagram e a nossa plataforma de cursos online. Um forte abraço para você e até a próxima!